Olá a todos. Hoje apresentarei o Clube do Livro. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, sou R2 em Cardiologia Pediátrica e esta é uma apresentação como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O assunto abordado hoje é intitulado Febre Reumática e Doença Cardíaca Reumática. É um assunto abordado no livro Heart Disease, do Morse and Adams, e também tem contribuição das diretrizes brasileiras para o diagnóstico, tratamento e prevenção da febre reumática. A febre reumática é uma complicação não supurativa da faringoamidalite, que decorre de resposta imune tardia dessa infecção em populações que são geneticamente predispostas. Ela é uma interação complexa que leva em associação à ocorrência do estreptococo beta-hemolítico do grupo A, do meio ambiente e do hospedeiro suscetível. A faixa etária mais acometida é entre crianças e adolescentes. No geral, essa é uma doença que está frequentemente associada à pobreza e às más condições de vida. Dentre as manifestações, nós temos desde as que são autolimitadas até a formação de cardite, né, numa progressão mais crônica, que é chamada de doença cardíaca reumática crônica. O estreptococo beta-hemolítico do grupo A pode ocasionar tanto faringoamidalite quanto impetigo, mas a febre reumática é uma característica da faringoamidalite. A sua distribuição ela é universal, mas ela tem uma marcada diferença nas taxas de incidência e prevalência entre diversos países. Estudos realizados na população de escolares em algumas capitais brasileiras estimaram a prevalência de cardiopatia reumática crônica de 1 a 7 casos a cada 1.000 escolares, o que é significativamente maior do que a prevalência dessa mesma doença em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde essa prevalência varia entre apenas 0,1 a 0,4 casos a cada 1.000 escolares. A febre reumática acaba sendo a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças e adultos jovens nos países em desenvolvimento. Essa é uma imagem do livro Morse and Adams e traz aqui a prevalência de doença cardíaca reumática em crianças de 5 a 14 anos, mostrando a maior prevalência em países menos desenvolvidos. A etiopatogenia, ela depende da suscetibilidade do hospedeiro. As manifestações clínicas, elas ocorrem em 10 dias, podendo ir até 5 semanas, mas a média é de mais ou menos 18 dias. A resposta imune anormal à infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A é controlada de forma genética. Então, aqui tem associado tanto alelos do complexo de histocompatibilidade, HLA classe 2, localizado no cromossomo 6, como também a associação de polimorfismos genéticos. Aqui faz parte tanto o fator de necrose tumoral alfa, enzima conversora de angiotensina, interleucina, dentre outros. No geral, a existência do processo de autoimunidade na febre reumática, ela foi postulada depois que foi observado que lesões no coração estavam associadas a anticorpos que reconheciam o tecido cardíaco por um mimetismo molecular. Assim, anticorpos e linfócitos T do hospedeiros se dirigiam contra antígenos anti-streptococos e também reconheciam essas estruturas no hospedeiro, iniciando um processo de autoimunidade. Na cardite reumática, os anticorpos reativos ao tecido cardíaco, ele faz um mecanismo de reação cruzada, né, com antígenos do streptococo que vão se fixar à parede do endotélio valvar. Quando ele se adere à parede do endotélio, aumenta a expressão de uma molécula de adesão chamada de VCAM1. E essa molécula, ela atrai determinadas quimiocininas e favorece a infiltração celular de neutrófilos, macrófagos e principalmente linfócitos T, que geram uma inflamação local e destruição tecidual, além de necrose. Em relação à patologia, as alterações, elas são caracterizadas por inflamação do tecido conjuntivo,
que pode ocorrer no coração, nas articulações e no tecido subcutâneo. Nessa fase de inflamação, ocorrem dois processos, né, duas fases bem descritas. A primeira, que é chamada de fase exudativa, ela ocorre nas primeiras 2 a 3 semanas, logo após o início da doença, e nela ocorre também edema intersticial, infiltração celular, fragmentação de colágeno e deposição dispersa de fibrinoide. Já na segunda fase, que é mais tardia, é chamada de fase proliferativa ou granulomatosa. Aqui ocorre um achado patognomônico, que é chamado de nódulos de Ashford. O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal específico para o diagnóstico da doença. Os exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, eles sustentam o diagnóstico do processo inflamatório e da infecção estreptocócica. A priori, nós temos os critérios de Jones, que foram estabelecidos em 1944 e que foram modificados em 92, sendo considerado o padrão ouro para o diagnóstico. Nós vamos perceber que a divisão, os critérios de Jones, eles separam em critérios maiores e menores, que são baseados em especificidade e não em frequência de manifestação. Outros sintomas também podem acontecer, como dor abdominal, anorexia, fadiga, perda de peso, palidez, mas essas manifestações não estão inclusas nos critérios menores de Jones. A probabilidade da febre reumática, ela vai ser alta quando se tem evidências de uma infecção estreptocócica anterior, que é observado através da elevação dos títulos da antistreptolizina O, que é o ASMO, ou pela presença de ou 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Na tabela, nós vemos os critérios de Jones de 1992, são configurados como critérios maiores a cardite, a artrite, a coreia de Sydenham, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos. E como critérios menores, a febre, a artralgia, elevação de reagentes de fase aguda, como o VHS e o PCR, além de alterações no intervalo PR no eletrocardiograma. Mais recentemente, foram revisados os critérios de Jones pela American Heart Association, que passou a adotar também critérios diferenciados agora com relação às populações, né? Então, ele classificou populações de baixo risco e populações de risco moderado a alto. As principais diferenças são na classificação da poliartrite, que na população de baixo risco entra só a poliartrite, e nas populações de risco moderado a alto, a gente pode considerar mono ou poliartrite ou poliartralgia. Nos critérios menores, para a artralgia, nas populações de baixo risco, eu considero a poliartralgia, e nas populações de risco moderado a alto, a monoartralgia já é um critério. Em relação às provas de atividade inflamatória, nas populações de baixo risco, o VHS maior ou igual a 60, com o PCR maior do que 3, e nas populações de moderado a alto, um VHS já de 30, maior ou igual a 30, e um PCR também de 3. No diagnóstico da faringoamidalite, né, o isolamento do estreptococo do grupo A nas vias aéreas superiores pode representar tanto uma infecção ou uma condição de um portador sadio. Apenas nos casos em que a infecção ocorre elevação de anticorpos e, consequentemente, há o risco de se desenvolver a febre reumática. O diagnóstico diferencial da infecção estreptocócica, né, na orofaringe, ela vai ser responsável por aproximadamente 30% dos casos de faringoamidalites. Então, deve ser feito um diagnóstico diferencial com as infecções virais. As manifestações clínicas, elas podem ajudar nessa diferenciação. O diagnóstico de faringoamidalite do tipo estreptocócica, ela pode ser sugerida pela presença de critérios clínicos validados pela OMS, que incluem mal-estar geral, vômito, febre elevada, hiperemia, edema de orofaringe, bem como petequias e exudato purulento, além de gânglios cervicais palpáveis e dolorosos. Já, por exemplo, coriza, tosse, rouquidão e conjuntivite vai sugerir uma infecção
mais viral. Recomenda-se a comprovação laboratorial da infecção do estreptococo beta-hemolítico do grupo A e a cultura, que é o padrão ouro. O teste rápido também pode ser utilizado, né? Apresenta uma sensibilidade de 80% e especificidade de 95%. Já os exames sorológicos, como o ASLO e o anti-DNase, eles traduzem uma infecção pregressa e já não tem tanto valor diagnóstico no quadro. Aqui serão citados alguns critérios maiores, dentre eles a artrite, né? A artrite, ela é definida como a presença de edema na articulação ou na falta deste pela associação com a dor com limitação de movimento. Já a artralgia significa apenas dor articular. A artrite é a manifestação mais comum da febre reumática, ela está presente em aproximadamente 75% dos casos. Ela tem como característica ser assimétrica e migratória, então, quando melhora uma articulação, ela migra para outra. Afeta preferencialmente grandes articulações, principalmente de membros inferiores, raramente ultrapassa uma semana. O quadro ele cessa em menos de um mês e os pacientes têm respostas bem rápidas ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais. A cardite já vai ser a manifestação mais grave. Ela tende a aparecer na fase precoce e frequentemente é diagnosticada nas 3 primeiras semanas da fase aguda. Tá? O acometimento cardíaco é caracterizado pela pancardite. Entretanto, as lesões valvares é que são responsáveis pelo quadro clínico e pelo prognóstico. Que eu tenho tanto a pericardite, a miocardite e a endocardite, cada um deles se apresenta com sinais e sintomas diferentes. Na pericardite, a lesão está sempre associada à lesão valvar, é diagnosticado pela presença de atrito, derrame pericárdico, também há abafamento de bolhas, pode ocorrer dor ou desconforto precordial. Já na miocardite, a gente tem abafamento da primeira bolha, galope protodiastólico, né, e insuficiência cardíaca congestiva. Já a endocardite ou valvite é a marca diagnóstica da cardite, né, envolvendo com maior frequência as válvulas mitral e aórtica. Aqui é uma figura que o Moss e Adams traz, né, representando mecanismos de prolapso do folheto mitral anterior na cardiopatia reumática. Em A, ele representa prolapso devido ao alongamento cordal do folheto anterior. Em B, um prolapso devido à ruptura de cordas primárias. E em C, um pseudoprolapso do folheto devido ao folheto posterior ser imóvel, enquanto que o anterior permanece no plano anular na sístole. Ainda na cardite, as manifestações, ela vai ser classificada de acordo com achados clínicos, radiológicos, eletrocardiográficos, né, e de ecocardiografia. E ela pode ser classificada em cardite subclínica. Os exames geralmente vão estar dentro da normalidade, o que vamos perceber como mais alterado vai ser o eletrocardiograma. Na cardite leve, já temos taquicardia, que vai ser desproporcional à febre, o abafamento de primeira bolha, apesar da área cardíaca ser normal, e o eletro que pode ser ou não, pode estar ou não dentro da normalidade. Já no eco, vamos perceber uma alteração de regurgitação, que pode ser leve e moderada, né? E o ventrículo esquerdo pode ter dimensões normais. Temos a cardite grave, com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, e a moderada, com taquicardia persistente e alterações também eletrocardiográficas. A coreia de Sydenham é uma desordem neurológica. O paciente vai apresentar movimentos rápidos, involuntários e incoordenados. É presente principalmente em crianças e adolescentes do sexo feminino, ocorrendo de forma mais rara após os 20 anos. A prevalência vai de 5 a 36%, sendo seu início insidioso. Ele vai estar associado à cardite clínica ou subclínica e mais raramente à artrite. Geralmente ocorre como uma manifestação tardia, né, até os 7 meses após a infecção estreptocócica, e dura em média de 2 a 3 meses, podendo se prolongar por mais de um ano. Já no eritema marginatum, é uma das manifestações mais raras, menos de 3% dos pacientes vão apresentar o eritema. Ele tem uma borda mais nítida, com centro claro, contornos arredondados e irregulares.
Podem ser do tipo múltiplos, indolores, não pruriginosas. Acomete principalmente tronco, abdômen, face e e a face interna dos membros superiores, poupando a face. Pode durar de minutos a horas e também pode mudar de forma. Ela está presente no início da doença, mas também pode persistir, durante vários meses. Pode estar associada também à cardite, mas não necessariamente à cardite grave. Também podem ocorrer os nódulos subcutâneos, também é uma apresentação rara, está associada à presença de cardite graves, podem ser múltiplos arredondados de tamanhos variados. A gente vai perceber na imagem, que vai ser mostrada posteriormente, que eles são firmes, móveis, indolores e sem características inflamatórias. Vão estar localizados principalmente em proeminências e tendões extensores, e o aparecimento vai ser mais tardio. Essa imagem, trazida pelo livro Moss e Adams, em A e B são representados múltiplos nódulos subcutâneos em proeminências ósseas da coluna vertebral e da escápula. Em C, é representado um nódulo em proeminência óssea em têmpora esquerda. E em D e E, nódulos subcutâneos em proeminências ósseas e tendões ao redor da articulação do joelho à direita e da articulação do cotovelo direito. Nos critérios menores, né, são caracterizados a artralgia, febre, alterações do intervalo PR e alterações de reagentes de fase aguda, né? Então, aqui entra alteração do VHS, PCR e também de outros agentes, de outros fatores, como a alfa-1 glicoproteína. Nos exames complementares, a gente sempre solicita a radiografia de tórax, eletrocardiograma, e o ecocardiograma. O ecocardiograma, a OMS recomenda que seja realizado principalmente em áreas endêmicas, né? Principalmente para que a gente possa fazer diagnóstico de cardite subclínica. E as principais alterações observadas podem ser a regurgitação mitral e a regurgitação aórtica. Entre outros exames diagnósticos, também podem ser solicitados a biópsia endomiocárdica e a cintilografia. Como diagnóstico diferencial, entram aqui tanto doenças infecciosas, bacterianas, doenças reativas, hematológicas e também outras doenças reumáticas. No tratamento, ele pode ser tanto a hospitalização, isso naqueles casos de cardite moderada a grave, nas artrites incapacitantes e na coreia grave. Em relação ao repouso, ele pode ser absoluto, mas não tem estudos, então o repouso absoluto ele não tem recomendações ou evidências na literatura. Já o repouso relativo, né, que pode ser domiciliar ou mesmo hospitalar, acontece no período inicial de 2 semanas. Sendo que nos casos de cardite moderada grave pode ir até 4 semanas, e o retorno às atividades habituais é de forma gradual, né? Sempre acompanhado através dos valores de provas inflamatórias. Na erradicação do streptococo, deve ser feito sempre na vigência de suspeita clínica da febre reumática, independentemente do resultado da cultura da orofaringe. E o tratamento da artrite perpassa o uso de AINES, como no caso do AS, que é a primeira opção. O naproxeno ele pode ser utilizado quando o AS não for indicado. A indometacina pode ser utilizado quando não se houver resposta ao AS ou ao naproxeno, e os corticoides também podem ser utilizados, mas não estão indicados nos casos de artrite isolada. No caso do tratamento da coreia, de leve a moderada, é indicado o repouso, também pode ser utilizado benzodiazepínicos e o fenobarbital. E nas formas graves, a hospitalização pode ser necessária com a utilização de haloperidol, ácido valproico, carbamazepina. Alguns estudos mostram a eficácia de corticosteroides nesse contexto. Já no tratamento da cardite, em relação ao controle do processo inflamatório, na cardite moderada grave pode ser utilizado corticoides. Já na cardite leve, não se tem um consenso. Então, a gente tem 3 tipos de orientações na literatura. A primeira delas é não utilizar nenhum tipo de anti-inflamatório. A segunda delas é utilizar anti-inflamatório não hormonal.
e a terceira, utilizar corticoide oral em doses e duração de tratamentos bem menores. Também existem três aspectos importantes que precisam ser considerados no tratamento da cardite. O primeiro deles é em relação ao tempo de uso do corticoide, que a gente pode utilizar de 2 a 3 semanas, porém, deve-se reduzir gradativamente a dose a cada semana, de 20 a 25% da dose. A pulsoterapia pode ser realizada, aqui é utilizada metilprednisolona, e é utilizado em ciclos semanais intercalados. Ela pode ser utilizada como terapia anti-inflamatória nos casos em que houver cardite reumática do tipo grave, tá? Que seja refratária ao tratamento inicial ou naqueles que necessitem de cirurgia cardíaca em caráter emergencial. Também podem ser utilizados no controle da insuficiência cardíaca, se leve a moderada, diuréticos e restrição hídrica. Nos casos de insuficiência aórtica importante, pode ser utilizado os IECAs. Na disfunção ventricular ou na fibrilação atrial, é indicado o uso da digoxina. E no caso de fibrilação atrial, a prescrição de anticoagulação deve ser considerada. A profilaxia primária, ela é baseada no reconhecimento e no tratamento das infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto da febre reumática por meio da redução do contato com o estreptococo e o tratamento das faringoamidalites. A eficácia dessa intervenção preventiva, ela é obtida ainda que se inicie o antibiótico até 9 dias após o início do quadro infeccioso. Aqui, a penicilina benzatina, ela continua sendo a droga de escolha para o tratamento desses pacientes. Aqui, pacientes abaixo de 20 quilos, a gente utiliza 600 mil unidades intramuscular, dose única, e nos pacientes acima de 20 quilos, 1 milhão e 200 unidades intramuscular também, dose única. Sempre observando se o paciente tem alergia ou não, fazendo uso também de outras opções, se houver, se o paciente possui alguma alergia às penicilinas. Já a profilaxia secundária, ela consiste na administração, agora contínua, de antibiótico específico ao paciente portador da febre reumática prévia ou de cardiopatia reumática comprovada. E então, ela é utilizada com o objetivo de prevenir a colonização ou a infecção de via aérea superior pelo estreptococo, com consequente desenvolvimento de novos episódios da doença. A profilaxia secundária, ela previne as recorrências da doença e vai reduzir a severidade da cardiopatia residual, de modo a prevenir, consequentemente, a mortes decorrentes de valvopatias severas. Em relação à duração da profilaxia, ela vai depender da idade do paciente, do intervalo do último surto da doença, da presença da cardite no surto inicial, do número de recidiva e da condição social e da gravidade da cardiopatia reumática residual. Existem também situações especiais, como cuidados na gestação. Na gestação não tem restrição ao uso de corticoides, de penicilinas ou de eritromicina. Está contraindicado o uso de anti-inflamatórios não hormonais, carbamazepina, haloperidol, ácido valproico, IECAs e bloqueadores receptores da angiotensina 2, além da sulfadiazina. Na Coreia, os benzodiazepínicos em doses baixas, eles podem ser utilizados. E na profilaxia secundária, ela deve continuar durante toda a gravidez para evitar a recorrência da febre reumática. Em relação à profilaxia secundária e anticoagulação, ela não contraindica a profilaxia com penicilina benzativa e as perspectivas futuras falam a respeito principalmente de vacinas. Essas são as referências utilizadas. Obrigada.